A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Quando você vai para Marcos capítulo 4, a Bíblia nos diz, no versículo 35, "E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, passemos para o outro lado. Bem no outro lado ficava a terra dos Gadarenos. E na terra dos Gadarenos havia 2 homens endemoniados. Se você ler o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, diz que havia um, mas em Mateus capítulo 8, verso 28, diz que havia 2. E de fato não há contradição aqui. Mateus nos dá o quadro mais amplo, Marcos e Lucas falam daquele que era mais endemoniado entre os 2. Mas esses 2 homens eram tão endemoniados que a Bíblia nos diz em Mateus 8, 28, que eles eram tão ferozes, e essa palavra ferozes vem do grego kalopos, e kalopos nos diz que eram uma ameaça, eram um perigo, eram como animais incontroláveis e imprevisíveis, e de fato já tinham trazido tanto medo àquela região, que Mateus 8, 28 diz que nenhum homem podia passar por aquele caminho. Usa-se a palavra rodós, que é a palavra grega para uma estrada, e historicamente isso está correto porque daquele lado do Mar da Galileia havia uma estrada, e para passar por aquele lado do Mar da Galileia tinha que se pegar aquela estrada. E quando as pessoas passavam por aquela estrada, esses 2 homens endemoniados saíam dos sepulcros, saíam das cavernas e aterrorizavam os viajantes. Então aquela estrada se tornou um impasse. Ninguém queria pegar aquela estrada. A região inteira estava debaixo de um espírito de medo. E aí Jesus diz aos seus discípulos, vamos entrar no barco e passemos para o outro lado. Jesus estava prestes a fazer um dos maiores milagres que fez em todo o seu ministério. De fato, a Bíblia diz em Marcos 5 que um destes homens tinha uma legião de demônios. Uma legião, claro, é um termo romano, que descreve um pouco mais de 6.000 soldados romanos. E quando Jesus finalmente expulsa os demônios deste homem, Jesus disse ao demônio, qual é o seu nome? Sabe por que Jesus fez essa pergunta? É a única vez na Bíblia que Jesus disse a um demônio qual é o seu nome. Porque ele não saiu. De fato, quando lemos no grego, o grego diz que Jesus continuava dizendo, e dizendo, e dizendo, e dizendo, saia do homem, e eu disse, saia do homem. Ele ficava dizendo, e dizendo, e dizendo, e essa infestação de demônios era tão violenta naquele homem, e Jesus ficou tão impressionado porque não saíram facilmente como costumavam sair, que Jesus deu um passo para trás e disse, ei, quem é você, afinal? Qual é o seu nome? E o demônio respondeu dizendo, meu nome é Legião, pois somos muitos. Então neste homem havia uma infestação de cerca de 6.000 demônios. 6.000 demônios. Quando eu estudei isso a primeira vez, eu pensei, como é que se põe 6.000 demônios dentro de um homem? E o Espírito Santo me disse, se ele conseguia suportar 6.000 demônios, então qual a sua capacidade espiritual para receber Deus? Temos uma capacidade espiritual enorme, e a verdade é que eu nunca conheci ninguém cheio do Espírito. Já conheci muita gente tocado pelo Espírito. Mas, meus amigos, a nossa capacidade é enorme. Quantos querem a capacidade total? Mas então Jesus disse aos seus discípulos, passemos para o outro lado. E Jesus estava querendo chegar lá. E ele expulsa aqueles demônios daqueles homens. E a Bíblia diz que algo aconteceu enquanto Jesus estava na rota para o outro lado. E a Bíblia diz no versículo 37, e se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia, e ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no.
dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? Mas a Bíblia diz no começo do verso 37 que se levantou, e quando lemos isso no grego, a palavra levantar é uma tradução da palavra grega ginomai, e isso é muito importante, porque a palavra ginomai descreve algo que te pega de guarda baixa, algo que te pega de surpresa, algo que é totalmente não previsto. E se pudéssemos traduzir isso da forma mais adequada, seria de repente, do nada. Era a última coisa que esperávamos. Nos pegou totalmente de guarda baixa, de surpresa, de repente, do nada se levantou uma grande tempestade de vento. E notem que não há nada nesse versículo sobre chuva. Era uma grande tempestade de quê? Vento. A palavra vento usada aqui no original grego é a palavra para turbulência. Podiam sentir os efeitos, mas não podiam ver a origem. E a Bíblia diz que era uma grande tempestade. Isso é muito importante. Grande vem do grego megalei, que descreve algo enorme. Eles nunca haviam encontrado uma turbulência e um vento como aqueles. Temos que lembrar que os discípulos de Jesus, pelo menos a maioria deles, cresceram ao redor daquele lago, conheciam aquele lago, o clima daquele lago, o comportamento da água. E se fosse, por exemplo, uma noite ruim para pescar, dificilmente navegariam naquela noite. Então, se eles começaram, era uma noite perfeita para navegar. Os céus estavam limpos, entraram no barco, e quando estavam quase na metade do lago, no meio da noite, de repente, ginomai, do nada, pegando eles de guarda baixa, completamente de surpresa, se levantou uma grande tempestade de vento. Bem, naturalmente, eles poderiam ter explicado essa tempestade, porque ali, bem ao norte, havia um grupo de montanhas ao norte do Mar da Galileia, e se as condições atmosféricas mudavam, os ventos desciam do topo daquelas montanhas, e quando desciam com força e batiam no mar. E quando batiam no mar, o mar se levantava, e o mar começava a se comportar como a terra num terremoto, naturalmente. Seria assim que explicariam a tempestade naquela noite, e provavelmente era isso que achavam que estava acontecendo. Mas quando lemos o versículo 37, o Espírito Santo é tão específico nas palavras que usa, que sabemos que naquela noite, eles não estavam lidando com uma situação natural. O versículo diz: e se levantou, de repente, do nada, pegando eles de guarda baixa, completamente de surpresa, uma enorme tempestade, turbulência, e as ondas batiam no barco. Batiam é a palavra grega epibalo, e eu vou falar bastante do grego porque é o que eu faço, mas a palavra epibalo é formada por duas palavras, a palavra epi, que significa por cima, e balo, que é jogar como uma bola ou atirar como uma pedra. E quando você junta as duas palavras, essa palavra epibalo nunca descreve uma atividade da natureza. Você nunca encontra descrevendo um fenômeno da natureza. Essa palavra epibalo descreve o que uma pessoa ou uma entidade faz. Pegar uma coisa nas mãos e atirá-la contra outra pessoa. E além do mais, a Bíblia diz que as ondas, a palavra ondas no grego, descreve uma sucessão de ondas. É uma onda, depois de outra onda, depois de outra onda, depois de outra onda e outra onda. E pela visão dos discípulos, ondas monstruosas eram lançadas contra o barco. E aí o grego deixa muito claro, não havia nada de natural nestas ondas. Normalmente as ondas se movem numa só direção, mas nessa noite em particular, era como se o barco deles fosse o alvo e as ondas vinham contra ele de todas as direções. Não tinha nada natural naquela tempestade. E naquela noite, os discípulos estavam tirando água, desesperados com as ondas. E não sabemos quanto tempo durou a tempestade, mas parece que durou bastante tempo. De repente, do nada, a caminho para o outro lado, onde um grande milagre ia acontecer. E meus amigos, eu quero dizer a vocês, você precisa entender que quando você está prestes a viver um rompimento ou um novo momento em seu ministério, frequentemente essa é a hora em que Satanás vai atacar. Você precisa saber disso. Denise e eu aprendemos isso muito cedo no ministério. De fato, eu cheguei nesse texto porque muito cedo no ministério eu publiquei um livro
E quando estávamos prestes a pagar o valor para publicar aquele livro, naquela época era uma grande quantia de dinheiro, foi como se de repente nossas finanças começassem a secar. Alguém já teve um momento como esse aqui? E de fato, naquela época, Denise e eu estávamos pregando, acredite, 450 vezes por ano. Vários cultos todos os dias. Deus estava nos abençoando, meus livros vendendo. Meu primeiro livro foi best-seller, meu segundo foi best-seller, meu livro seguinte seria best-seller. Eu estava empolgado com esse novo livro, que se chamava Vivendo na Zona de Combate. Eu não percebi o quão profético aquele livro era. E quando chegou a hora de pagar pela impressão daquele livro, parecia que nossos parceiros tinham parado de ofertar. E de forma bem estranha, pregávamos 450 vezes por ano e de repente os eventos foram sendo cancelados um após outro ao mesmo tempo. Finalmente tínhamos um evento e eu estava muito grato por aquele evento. Foi no estado do Kansas. Denise e eu pregaríamos. O pastor veio até mim entre um culto e outro e ele disse: "Sabe, Rick, sua oferta será realmente muito boa." Eu disse: "Glória a Deus, eu preciso de uma boa oferta." Ele disse: "Temos várias necessidades financeiras no nosso ministério. Você poderia concordar comigo que Deus vai suprir essas necessidades?" E eu disse: "Sim, irmão, eu concordo com você." Então chegamos no fim da semana, ele me deu a oferta, eram $200. Eu fiquei chocado. Eu disse: "Eu achei que você tinha me dito que a oferta era boa." Ele disse: "Era? Mas você não lembra? Você concordou me dar a sua oferta?" Eu não me lembro de concordar de dar minha oferta a ele. Sabe, estavam acontecendo coisas bizarras. E aí eu me peguei em oração, dizendo apenas uma coisa: dinheiro. Dinheiro. Precisamos de dinheiro. Você achou que eu estava exaltando o nome de Deus, né? Mas toda vez que eu levantava os braços eu só dizia: dinheiro, dinheiro. E um dia o Senhor falou comigo. E ele disse: "Rick, você não tem um problema com dinheiro." Eu disse: "Ah, é? E que tipo de problema eu tenho então?" E o Senhor disse: "Você não tem problema com dinheiro?" Aí eu fiquei sarcástico. "Então me diga, qual é o tipo de problema que eu tenho?" E ele me disse uma terceira vez: "Você não tem problema com dinheiro." Ele disse: "Vá para Marcos capítulo 4 e eu vou te mostrar qual é o seu problema." E foi isso que me levou a esse texto. Nós estávamos prestes a viver um rompimento, quando de repente Ginomai do nada se levantou, uma grande tempestade de vento, podíamos sentir os efeitos dela, mas não podíamos ver sua origem invisível. E naturalmente falando, parecia uma sequência de ondas nos acertando de todos os lados, as contas vindo, outro evento cancelado, outra coisa que não deu certo, e as contas vindo. Éramos atingidos pelas ondas e coisas que vinham de todo lado, justamente quando estávamos prestes a viver algo grande. Então, amigos, eu quero dizer a vocês, se isso acontece com você, não fique perturbado, apenas tome autoridade sobre o vento e as ondas vão te obedecer. É isso que eu vou te mostrar nessa passagem. Vamos ver o que a Bíblia diz. E as ondas batiam no barco, e agora você entende que era uma sucessão de ondas. Isso nos dá a perspectiva dos discípulos no que eles conseguiam ver. Era uma onda monstruosa, depois de uma onda monstruosa, depois de outra onda monstruosa. E o Espírito Santo traz essa palavra epibalo, dizendo que não era uma coisa natural, algo no reino espiritual estava pegando essas ondas e jogando contra o barco para impedir que Jesus chegasse do outro lado. E o versículo seguinte diz: "E ele, Jesus, estava na parte de trás do barco, dormindo, em uma almofada." Até a palavra almofada é importante, porque no grego descreve a forma da almofada, era uma almofada específica, bem pequena. Para Jesus dormir em cima daquela almofada, ele tinha que se encolher inteiro, quase em posição fetal, o que nos diz que Jesus estava dormindo profundamente no meio daquela tempestade. Jesus não estava preocupado se conseguiriam chegar ao outro lado. De fato, eu digo que enquanto os discípulos tinham medo, Jesus estava dizendo: "Diabo, fica aí balançando o barco um pouco mais", e Jesus literalmente estava dormindo no meio da tempestade. Mas a Bíblia diz que os discípulos
fizeram o quê? Acordaram ele. É o que a versão King James diz, acordaram ele. Mas quando você lê na versão King James, você quase imagina eles fazendo um círculo ao redor de Jesus num canto do barco e gentilmente acordaram ele. Mas há um problema, porque a palavra acordar é a mesma palavra grega de onde tiramos a palavra ressurreição, o que significa que eles não tiveram tempo para ser bondosos ou gentis, eles o ressuscitaram daquela almofada, eles puxaram ele dali de cima, dizendo: Mestre, não te preocupa que pereçamos? Cada conjugação no grego é muito importante. A palavra dizendo significa dizendo, dizendo, dizendo e dizendo. Ela nos diz que eles estavam no estado de pânico. Todos eles continuamente dizendo, dizendo: Mestre, 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 não te preocupa que pereçamos? E no grego isso diz: não há nenhum cuidado em ti para conosco. Você não entende o que estamos passando. Onde está o seu cuidado? Onde está a sua atenção? Você não entende que estamos sendo destruídos? E a palavra que é traduzida aqui como perecer é a palavra grega apolume, e apolume significa ser completamente abolido. Senhor, estamos sendo completamente abolidos, sendo feitos completamente em pedaços. Qual é o problema com você? Será que não há nenhum cuidado em você para conosco? Senhor, você não vê que seremos feitos em pedaços no meio dessa tempestade? Mas eu decidi estudar os 3 evangelhos sinóticos para ver como cada escritor conta a história de forma diferente. Os 3 evangelhos sinóticos são Marcos, Mateus e Lucas. E cada escritor conta esta memória um pouco diferente. E lemos em um evangelho que os discípulos disseram a ele: Senhor, Senhor, não te importas que pereçamos? A palavra Senhor usada aí é a palavra grega kurios, significa Senhor ou o soberano que está sempre no controle. O soberano que está sempre no controle. Mas aí vamos para o próximo evangelho e é registrado um pouco diferente. Em outro evangelho não chamam de mestre, usam uma palavra que corresponde a professor. Professor, não te importas que pereçamos? E aí chegamos ao terceiro evangelho e não chamam de Senhor, não chamam de professor, o chamam de mestre, que vem da palavra grega epistates, uma palavra composta. Epi significa em cima, statis significa pedestal, ou seja, eles estavam dizendo: suba no pedestal, faça algo agora, é uma necessidade urgente, faça e faça agora, suba no pedestal e haja. E quando eu vi essa progressão, isso me quebrou na emenda porque eu vi a mim mesmo. Quando nossa situação financeira começou, eu disse a Denise: Jesus é o Senhor, tudo vai ficar bem. Deus está no controle, vamos passar por isto. E o tempo começou a passar e as coisas não eram resolvidas. Aí eu me peguei dizendo: o que é que o Senhor está tentando me ensinar nessa situação? E finalmente, depois de todo o ensino que eu pude suportar, eu disse: Senhor, não me importa o que você queira me ensinar, me ensine mais tarde, mas faça alguma coisa agora. E frequentemente nos movemos por essas 3 fases. Deus no controle, tudo vai ficar bem e não fica. Ah, então ele está querendo me ensinar alguma coisa. E aí, finalmente, você chama ele mestre, faça alguma coisa e faça agora. Mas, na verdade, já poderiam tê-lo chamado de mestre no começo, não precisaria passar pelas 3 fases. E eu também quero te dizer que Jesus normalmente não nos ensina no meio de uma catástrofe. É o pior momento para ser ensinado. Quando você está afundando, você não tem mente para aprender. É melhor sair da situação primeiro e aí você pede para ele te ensinar por que você passou por aquilo. Mas veja o que aconteceu. A Bíblia nos diz: e ele, levantando-se, repreendeu o quê? Ele repreendeu o vento. E ele disse ao mar:
Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. Jesus fez algo nesse versículo que provavelmente chocou os discípulos. Porque naquela noite os discípulos estavam tirando água, suportando as ondas, enfrentando as ondas, tentando vencê-las, lutando com as ondas. Mas quando Jesus se levantou, ele ignorou todas as ondas. Ele levantou sua face e elevou sua voz. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. Jesus teve o discernimento para reconhecer que eles não tinham um problema com ondas, eles tinham um problema de turbulência, era algo no reino do Espírito, e ao invés de lidar com sintomas que normalmente são distrações, Jesus foi além do que era visível e tratou do reino invisível. E Jesus repreendeu o vento. É interessante essa palavra repreendeu. A palavra repreender é a palavra grega epitimao, e eu sei que você gosta muito da palavra repreender, especialmente se for pentecostal, gosta de repreender o diabo. Mas é importante entendermos essa palavra repreender. A palavra epi significa contra, carrega a ideia de algo que é agressivo. A segunda parte da palavra timao descreve a honra de uma pessoa, a honra de uma pessoa. Então, quando você junta essas duas palavras, a palavra que é traduzida como repreender é atacar a honra de outra pessoa, denegri-la, humilhar essa pessoa, envergonhar a pessoa. Agora eu entendo que na nossa língua usamos a palavra repreender, mas você tem que entender que Jesus não usou essa palavra. E de fato a palavra repreender não descreve uma palavra única, ela descreve uma sequência de palavras. Um exemplo seria se você fica na frente de alguém que você não gosta e você começa a atacá-lo verbalmente. Não seria só uma palavra, você gastaria tempo para dizer àquela pessoa o que você pensa dela? Epitimao, atacar, humilhar, denegrir, até a pessoa ficar completamente humilhada ou envergonhada. É isso que a palavra repreender significa. E isso traz bastante luz sobre como Jesus lidava com espíritos demoníacos. Ele frequentemente os chamava de espíritos imundos. E este era um termo bastante ofensivo. Uma palavra de insulto. Imundo, sujo. Uma coisa podre e fedida. Era literalmente do que Jesus os chamava. Temos que lembrar da razão inicial pela qual Satanás foi expulso do céu. Foi por causa do orgulho. Ele se impressionou consigo mesmo. A Bíblia diz que ele foi enganado por causa do seu brilho, começou a se achar mais do que era, e Deus disse, não vamos ter nada disso na minha presença. Ele é uma criatura orgulhosa e ninguém sabia disso melhor do que Jesus. Jesus estava lá no dia em que ele foi expulso do céu. E sabendo que Satanás é uma criatura muito orgulhosa, Jesus o atacava onde doía. Ele começou a atacá-lo, começou a humilhá-lo, começou a denegri-lo, até finalmente Satanás ficar envergonhado, e a Bíblia diz que se resistirmos ao diabo corretamente, ele fugirá de nós. Jesus sabia como pôr o diabo para correr. Então, quando a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento, você tem que entender, Jesus se levantou naquele barco, levantou seu rosto, elevou sua voz e literalmente começou a ter uma conversa com o reino invisível. Epitimao, atacando aquilo, humilhando aquilo, denegrindo aquilo, até que ficassem envergonhados. E depois que ele acabou de lidar com o reino invisível, a Bíblia diz, veja o próximo verso, ele disse ao mar. Ele não gritou com o mar, ele nem deu uma ordem ao mar, ele apenas disse ao mar o quê? Paz, aquieta-te. Essa expressão no grego significa ser amordaçado, o que significa que o mar foi silenciado. Mas a palavra grega é quase impossível de traduzir. A única forma possível de traduzir seria a seguinte. Jesus repreendeu o vento e disse ao mar,
Ou seja, depois que ele lidou com o reino invisível, nenhuma palavra foi necessária para tratar do problema natural. E a Bíblia diz que o vento cessou. E isso é importante porque a palavra cessar usada aqui significa render-se numa luta. O que nos mostra de novo não era uma tempestade natural. Fala de alguém que ficou tão exausto que ele se rende numa luta. O vento literalmente se rendeu, o vento se entregou, o vento desistiu. A força invisível saiu do caminho. O vento cessou e houve que tipo de calmaria? Grande calmaria. Que tipo de tempestade havia acontecido? Tinha sido uma grande tempestade? Jesus dominou a grande tempestade com grande calmaria. E tenha certeza, tudo que o diabo fizer, Jesus pelo menos vai igualar. Então uma grande tempestade sempre será seguida de uma grande calmaria. Se houver uma grande doença, será tratada com uma grande cura. Se houver uma grande crise financeira, será tratada com uma grande bênção financeira. Jesus sempre, pelo menos, iguala o que o diabo fez. E ele disse aos seus discípulos, veja o próximo versículo, por que sois tão temerosos? A palavra temeroso no grego é a palavra para covarde. Por que são tão covardes? Por que estão com tanto medo? Por que tanto medo? Como é que pode vocês não terem fé? Jesus ficou perplexo por eles terem chegado num nível de pânico, e quando Jesus perguntou por que são tão temerosos, como é que pode não terem fé, era a mesma coisa que dizer, ei caras, por que vocês me acordaram? Vocês poderiam ter feito exatamente o que eu acabei de fazer, podiam ter se referido ao reino espiritual e então ao problema natural, por que vocês tiveram que vir até mim? E o verso seguinte diz, e eles temeram muito, e diziam uns aos outros, que espécie de homem é este? E notem a continuação. Que espécie de homem é este que o quê? Qual é a ordem? Até o vento e o mar lhe obedecem. A palavra descrever é a palavra upotasso, um termo militar que descreve soldados que se enfileiram quando ouvem a voz do seu comandante. Eles reconheceram que Jesus tinha autoridade sobrenatural e quando ele falou, até o reino invisível se alinhou. Mas Jesus disse a eles, porque sois temerosos, como é que pode não terem fé? Sabe, na época em que Denise e eu estávamos passando pela situação com o livro e com as finanças, naquele tempo do nosso início, eu estava ensinando muito sobre batalha espiritual. Vá bem rápido para Efésios 6:12, eu quero que vejam algo. Em Efésios 6, versículo 12, Paulo escreve esse versículo magistral. Ele diz, porque não lutamos contra o quê? Carne e sangue, mas o quê? Contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo e contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Uma palavra aparece nesse versículo 5 vezes. Qual palavra? Contra. Quando uma palavra aparece vez após outra, isso acontece para dar ênfase. E normalmente qualquer um que estuda grego espera que essa palavra seja a palavra grega ante. Não é a palavra ante nenhuma vez. Toda vez, nas 5 vezes, é a palavra grega pros. A palavra pros descreve algo que está bem na frente, algo que está bem próximo em contato, ou algo que é muito íntimo. Por exemplo, é usada em João, capítulo 1, verso 1, versículo maravilhoso. Diz, no princípio era a palavra e a palavra estava o quê? Com Deus. O grego diz proston theo. Essa palavra pros, ao traduzirmos, ficaria assim. No princípio era a palavra, falando sobre Jesus. E a palavra é proston theo, com Deus, significa literalmente a palavra estava
face a face com Deus. Descreve intimidade entre os membros da divindade. E agora essa palavra que descreve intimidade entre os membros da divindade é usada por Paulo em Efésios 6,12 para descrever intimidade ou contato próximo que vamos ter com forças invisíveis, e ele descreve essas forças individuais como principados, potestades, príncipes das trevas deste mundo, maldades espirituais nos lugares celestiais. Isso é outro ensino. Mas ao usar a palavra prós, Paulo nos diz que o conflito espiritual, ele não é como o que acontece com o povo que vive na África ou do outro lado da cidade. Se você realmente é um crente comprometido, em algum ponto da sua vida você vai acabar bem próximo, em contato próximo com as forças das trevas que se levantam contra você. E de fato, quando você lê o grego, a primeira palavra no verso 12 não diz não lutamos contra, no grego literalmente diz, pois a luta é para nós. Significa que cada um de nós será empurrado para isso em algum ponto. Mas note que ele diz, não é contra o quê? Carne e sangue. Carne e sangue são simplesmente a distração. São apenas a distração, são apenas o sintoma. Mas atuando por trás da carne e sangue, atuando por trás do problema físico, normalmente há outra coisa trabalhando. Agora você tem que lidar com carne e sangue. No mundo real, lidamos com pessoas, com problemas. Se você tem problemas, você precisa de aconselhamento. Se tem problema financeiro, precisa de calculadora, precisa usar o seu cérebro. Deus te deu o seu cérebro. Mas se você já fez tudo naturalmente, e parece que nada que você faz não resolve o problema, o remédio não funciona, os cálculos não funcionam, o aconselhamento não funciona, nada ajuda. Essa coisa continua te batendo e batendo e batendo e batendo e batendo. Então esse é o momento de você agir como Jesus agiu. Tire os seus olhos das distrações e lide com a força invisível. Tenha uma conversa com esses poderes que estão tentando te derrubar. Humilhe-os até que fujam de você. Quando eu vi isso em Marcos capítulo 4, foi uma revelação para mim. Eu literalmente corri para Denise. A propósito, a Denise está aqui. Por favor, querida, levante aí. Eu disse, Denise, nós não temos um problema com dinheiro. Sabe o que ela disse? Então que tipo de problema a gente tem? Eu disse, vento. Isso é vento? E eu a levei para a Bíblia e mostrei o que eu havia descoberto. E eu disse, Denise, não vamos lutar mais contra as ondas? Isso é insano. E note como o diabo usa ondas e sintomas para te deixar exausto, porque mesmo que você possa derrotar uma onda, ele pode mandar outra onda para você. Não tem fim para quantas ondas ele pode enviar para o seu caminho. Você fica tentando tirar a água do barco, lutando, enfrentando onda após onda, após onda, após onda, após onda. Eu estava ficando exausto com aquilo e é exatamente isso que o diabo quer que aconteça com você. Então Denise e eu colocamos todas as contas diante de nós em cima da mesa. E eu disse, vamos Denise, vamos fazer isso. Ficamos diante daquelas contas, levantamos a nossa voz e juntos começamos a tomar autoridade sobre o reino espiritual. Começamos a humilhar o inimigo, epitimá-lo, a denegri-lo, tomando autoridade. E quando terminamos de falar com o reino espiritual, nós literalmente estendemos nossas mãos em direção àquelas contas e dissemos: dentro de uma semana,
Era como se a torneira tivesse sido aberta de novo, o dinheiro começou a fluir, os eventos voltaram a acontecer. Nos recuperamos muito rapidamente. Nós nunca tivemos um problema com dinheiro. Estávamos prestes a fazer uma coisa nova, e quando estávamos no meio da noite, no meio do lago, para chegar do outro lado, quando ia acontecer o rompimento, o diabo estava tentando nos atrapalhar, nos impedir de chegar lá. E eu fico feliz porque isso aconteceu conosco no começo do ministério. Porque realmente nos ensinou. E por anos e anos e anos e anos nós entendemos que precisamos usar o cérebro, fazer nossa parte, é claro que precisamos. Mas se estamos lidando com algo que não vai embora, normalmente, há algo mais operando. E ao invés de ficarmos exaustos com problemas que não param, aprendemos a levantar nossa voz e lidarmos com o reino invisível. E quando lidamos com esse reino, a maioria dos problemas naturais simplesmente obedecem. Vão embora. E haverá grande calmaria. Isso será verdade nas suas finanças. Pode ser verdade na sua saúde, pode ser verdade no seu ministério, pode ser verdade no seu casamento. Pode ser no seu casamento. Quando começamos a viajar depois de aprendermos isto, Denise e eu viajávamos com 2 dos nossos filhos num pequeno carro. Hora após hora após hora, e de fato não éramos pessoas que discutiam. Mas de repente, quando você fica dentro de um carro por horas e horas e horas com 2 bebês, você pode entrar no espírito de contenda. E Denise e eu, a gente começava a discutir. Você já esteve num tipo de conversa com o seu cônjuge que você não sabe como entrou e não faz ideia de como sair? E quanto mais você fala, mais bagunçada a situação fica e vai ficando cada vez mais e mais e mais e mais fundo? Um dia a gente estava no meio de uma discussão dessa e era tão estranho para nós, e aí eu percebi: isto não somos nós. A gente não se comporta assim. Então eu me virei para Denise e eu disse: Ela olhou para mim e ela disse: shh, para você. Quer saber? Desarmou a coisa toda. Aquilo não éramos nós. Não éramos nós. Quantos conflitos no casamento são devidos a uma origem espiritual? Na verdade, o que fizemos foi abrir a janela do carro e mandar aquele espírito ir embora do nosso carro. Saia desse carro. Você não tem direito na nossa família. Temos autoridade sobre o diabo? Diga amém. Ele não é uma questão. A única vez em que o diabo é mencionado, em todo o livro de Romanos, o livro mais teológico, o livro mais doutrinário em todo o Novo Testamento, o diabo só é mencionado uma vez. Capítulo 16. No último capítulo, é quase como se Paulo tivesse esquecido de mencioná-lo, e ele o menciona no versículo 20, quase no final do capítulo 16, e quando ele finalmente menciona o diabo, ele diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Essa é a afirmação teológica de Paulo sobre o diabo. Ele está debaixo dos nossos pés. Mas isso não significa que ele não tentará sair desse lugar. E quando você perceber que as ondas estão vindo bater em você na vida, faça a parte natural, mas também faça a parte espiritual. Se é um problema espiritual, você não irá resolvê-lo com coisas naturais. Tem que consertá-lo espiritualmente. É uma das razões pelas quais o problema no Oriente Médio nunca será resolvido com balas. É um problema espiritual no Oriente Médio, tem que ser abordado com oração. As balas podem ser necessárias, mas se você só usar balas nunca vai terminar. Ele tem que ser atacado no reino espiritual. Há principados e potestades operando ali, e eles não respondem a balas, mas respondem à autoridade. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.